Senhor presidente, hoje eu vou fazer uma fala nesta tribuna inspirado no Chicanísio, mais especificamente um personagem de Chicanísio, deputado Júnior Matuto, Vossa Excelência que gosta de ser piadista, mas vai essa fala, em particular, o deputado Doriel Barros, que aqui chegou a dizer que se pedir a anistia era crime, mas estava no mesmo caminho do líder dele lá, né, o Lindenberg Farinha, talvez esqueça, Farias, o Lindenberg Farias, que disse que traidor da pátria devia ser fuzilado. A esse povo que defende a vida, e a gente viu nesse final de semana todo mundo da esquerda aí comemorando, até um médico, né, com a camisa, inclusive, do MST, com um bottom de Humberto 13, o médico cirurgião, neurocirurgião, comemorando a morte de Charles Bruck. E veja até que nível chega a essa esquerda, né? Logicamente que ele depois tirou a postagem, hoje veio pedir desculpa, mas já perdeu o visto, ele e a família dele, ele que, inclusive, depois que eu fiz uma postagem, recebi notícias de colegas médicos que ele já havia, inclusive, queimado 2 médicos trancados no apartamento, foi preso, inclusive, saiu algemado do local. Então, essa é a turma que bota a camisa da cor vermelha, com MST, que invade, quebra, mata, toca fogo, né? Mas toca fogo foi o que o nosso médico fez. Mas, voltando, deputado Doriel Barros, e aqui eu fiz questão de lhe dar uma resposta, eu vou à figura do Bertoldo Brecha, onde ele dizia assim, deputado Fabrício Ferraz, na escolinha do professor Raimundo: homem, seu menino, a ignorância é que astravanca o progresso. E aí, eu quero dizer, inclusive, a pessoas que ocupam cargos, funções, que têm por atribuição de zelar a Constituição e comete a maledicência. Maledicência é você destruir os outros com palavra de dizer que não cabe a anistia para todos aqueles que estão presos ou que venham a ser condenados pelo 8 de janeiro. E aí, eu quero dizer que cabe e cabe sim. E aqui eu vou explicar o porquê. Primeiro, que a anistia, no inciso 8º do artigo 48 da Constituição, diz que é uma concessão que é dada pelo Congresso Nacional. Então, se o Congresso Nacional assim se reunirem e formar a maioria na Câmara e no Senado e aprovar a anistia, vai para a sanção do presidente, que pode sancionar ou não, e se ele não quiser sancionar, quiser passar, como fizeram a maioria da turma, julgar pelo ódio, ele pode não sancionar e o Congresso Nacional reunido pode promulgar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente interpreta determinados artigos da Constituição, principalmente, deputado Doriel Barros, o artigo 5º, que ali é uma cláusula pétrea quer dizer cláusula de pedra, e que, para mudar, precisaria de uma nova Assembleia Constituinte. E, desde 88 para cá, não houve Assembleia Constituinte, até porque, para se ter uma Assembleia Constituinte, tem que já se fazer, na eleição, deputado Júnior Matuto, a votação dizendo que é para um período de exercício do mandato de 4 anos de deputado ou de senador e também para um período de uma constituinte. Ou até durante esse mandato pode o povo votar e escolher quem serão os constituintes. Então, deputado Doriel Barros, não houve nenhuma Assembleia Nacional Constituinte que alterasse os incisos previstos no artigo 5º da Constituição, que são esses incisos, cláusulas pétreas. Portanto, fica assim sabendo. Depois, deputado, cabe a... Vai aí, Vossa Excelência está com o Google na mão,
dê um Google, parágrafo, inciso 8º do artigo 48, que diz que é concessão da anistia, prerrogativa do Congresso Nacional. E aí, eu digo a Vossa Excelência que existem 2 artigos muito distintos que tratam desse tema. Os incisos 43 e os incisos 44, deputado Júnior Matuto, que trata de forma muito distinta desse tema, e aí eu vou dizer a quem não cabe, deputado Doriel Barros, a anistia. Então, não cabe a anistia àqueles que, no artigo 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Vai para o 44, deputado. Então, é um outro inciso. No 44, ele diz: constitui crimes inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Ele não trata aí da palavra anistia. Por quê? Porque o legislador, o constituinte, ele entendeu que disso aqui trata-se de um crime político. E como crime político, pode sim ser anistiado. Se Vossa Excelência não sabe, já houve no Brasil 80 anistias, 80, e vosso partido só existe porque houve anistia em 1979. Vou lhe passar a palavra. Então, deputado, cabe sim ao Congresso Nacional, no inciso 8º do artigo 48, bem como não se conecta à prática de, como Vossa Excelência e outros ministros, inclusive, que a gente até, como eu disse, é maledicência, é querer prejudicar alguém pela palavra, dizer que não cabe aos crimes políticos. Neste caso, considerando como crimes políticos a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Repetindo, aí não fala sobre anistia. Estou vendo a cara de surpresa de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência ainda quiser falar e tiver alguma dúvida, se eu souber, logicamente, dentro do meu parco conhecimento do direito, mas bastante curioso, posso fazer algum esclarecimento. Concedo a palavra ao deputado Doriel Barros, do PT, partido que só existe hoje porque teve anistia e só tem o presidente Lula hoje na cadeira de presidente, que foi anistiado, assim como também a outra presidente, a presidente Lula, que sequestrou, que matou, que roubou, que assaltou banca, Dilma Rousseff. Vou lhe dar o direito da dúvida, viu, deputado? Porque eu acho que deu um Google aí no seu, ou foi no meu, ou possivelmente no seu. Eu acho que tem que ser no chat GPT. Porque a Constituição, ela diz que, no seu artigo 5º, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia de prática de tortura, tráfico de ilícito, de entorpecente, terrorismo, os definidos como crime hediondos. E tem uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afirma que o Congresso tem um entendimento, aliás, de que o Congresso pode aprovar anistia em alguns casos, mas não quando se trata de crimes expressamente vedados pela Constituição. E a Constituição, ela diz que crimes que são considerados crimes hediondos são crimes de terrorismo, crimes de atentado à democracia. Todos esses crimes são crimes que não são passíveis de anistia, que é o que vocês insistem em dizer
que a Constituição permite. A Constituição, ela permitiu, naquele período, que foi dado um golpe de Estado, mas para poder chegar a um entendimento, naquela época, em relação à Constituição, foi garantido de que crimes como crimes esses de golpe de Estado, crimes de terrorismo, esses crimes não estariam mais contemplados na Constituição para anistia. Outros crimes que não têm a ver com com essas questões que a própria Constituição considera, pode ser agraciado, pode ser anistiado, pode, mas no caso da Constituição, não, no caso de golpe de Estado, não pode. É claro que há uma narrativa que Vossa Excelência tenta puxar aqui para tentar trazer o seu público para esse entendimento, para fazer pressão junto ao Congresso Nacional, para poder ter anistia a Bolsonaro, que tentou dar um golpe na democracia, que a Constituição não permite. Então, se a Constituição não permite, e há uma insistência em relação a isso, há uma insistência que é feita da mesma forma que não se pode pedir golpe de Estado. Quer dizer que Vossa Excelência considera que nos atos que foram feitos, que tinha faixas pedindo a volta ao golpe militar, era proibido, não podia você pedir golpe de Estado, a Constituição vedava, inclusive isso, as pessoas podiam ser punidas se tivesse com faixa ali pedindo golpe de Estado, é passivo de punição, e quem tentou dar um golpe de Estado não pode ter anistia. É muito contraditório a fala de Vossa Excelência. Só o fato de ter uma faixa já é proibido, imagine, está comprovado que queriam dar um golpe de Estado. Então, infelizmente, deputado, dá um Google aí num outro, esse que Cacá está dizendo aí, pode ser que a informação venha correta para Vossa Excelência. Deputado, vou ler novamente para Vossa Excelência, que Vossa Excelência leu, parece que não entendeu. Presta atenção, deputado. Primeiro, que diz a hermenêutica, que quando algum dispositivo na lei tem efeito punitivo, não cabe uma interpretação mais ampla. A interpretação tem que ser estrita. Ela não pode... Então, jurisprudência, qualquer um que seja, mesmo que tenha uma lei, 13.125, acho que é essa, mas é uma lei. Vossa Excelência é deputado. Vossa Excelência pode aprovar aqui uma lei, Vossa Excelência pode aqui aprovar uma lei e alterar os rumos do Estado, desde que não fira a iniciativa do Poder Legislativo, ou não seja inconstitucional. Se houve alguma lei nesse sentido, ela é inconstitucional, deputado, porque está garantido. O legislador, vou repetir, o Constituinte, ele foi bem claro, como é assim em todo o mundo, crime político cabe anistia. Então, no artigo, no inciso 54, ele diz quando é que não cabe a anistia. Ele é bem claro aqui, ó, 54, constitui crime inafiançável, não cabe fiança, e imprescritível, não se prescreve, permanece o quanto a pessoa fugiu, viajou, passou 50 anos fora. Quando ele voltar, ele vai responder por esse crime. Aí, quais são esses crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis? Vou repetir para Vossa Excelência, pega aí. Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São crimes pela Constituição inafiançáveis e imprescritíveis. Mas ele não diz que aí não cabe a graça e a anistia, deputado. Aí, quando é que ele diz que não cabe a graça e a anistia, ele vai para o 53. Procure ler, pega o texto aí, ele diz assim, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. A Constituição não deixou ao intérprete dela o que é crime hediondo e adentrar numa coisa que ele já diz que pode dar anistia, deputado. Então, quem assim estiver fazendo, está fazendo maledicência. E é deplorável ver alguém
no intuito de dar continuidade a seu ato perseguitório, de querer fazer valer a sua vontade em cima do que ele deseja atropelar a Constituição. E repito a Vossa Excelência, neste caso, não cabem interpretações amplas. E dizem alguns que existe uma lei, que inclusive foi assinada pelo próprio Bolsonaro, mas se o Congresso Nacional alterar essa lei, ela perde seu vigor. Pode, logicamente, o presidente Lula não sancionar, como fez a governadora, que não sancionou aqui a lei que tratava de punição a quem erotizasse ou adulterasse criança. Mas nós aqui fizemos a promulgação dela. Então, fica aqui, senhores pernambucanos, que nos assistem nesse momento, que nos assistirá ao decorrer da exposição dessa participação nossa aqui no plenário, cabe sim anistia. É de competência do Poder Executivo, como também é de prerrogativa do Congresso Nacional, no seu inciso 8º do artigo 48, a anistia ampla, geral e restrita a quem participou, foi condenado injusta e justamente pelo 8 de janeiro. Era isso que eu tinha para esta tarde, senhor presidente, muitíssimo obrigado. Não havendo mais